Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa cidade e também da região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque mais ou menos grisalho, e eu estou vestindo uma camisa polo na cor azul marinho. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar e também comentar cada um de nossos episódios. Também nos seguir no Instagram, no Facebook, no Spotify em áudio e vídeo e acompanhar os cortes no TikTok. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Você pode seguir a Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para a sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Receba por Pix, boleto, cartão e depósito de forma totalmente automatizada e economizando em torno de 80% do tempo em todo esse processo. Acesse doardigital.com.br e fale com o Kleber. Também é o nosso apoiador, o Empreenda SC, um movimento de empreendedor para empreendedor. Lá você vai encontrar histórias, momentos e muita inspiração. É uma forma de comunicar e aprender juntos. Você também encontra a Empreenda SC nas redes sociais. E hoje, o episódio 121 do nosso podcast, nós temos o prazer, o privilégio de conhecer um pouquinho mais da história do Instituto Itoupava Central de Karatê, e para isso eu tenho a honra de receber aqui o Charles Gauck, também Cauã Ribeiro e a Maria Rita, que são atletas, e a nossa mesa está colorida, tá linda aqui, cheia das conquistas, e nós vamos falar de todas elas, obviamente. Charles, Cauã, Maria, sejam muito bem-vindos. Sim. Bom dia, Loriberto. Obrigado por essa oportunidade, né? Como você pediu antes, né? Para a gente se apresentar, né? Sou Charles Denis Gauck, 49 anos, 1,75 m, cabelos arrepiados. Estou vestindo camisa gola polo preta, calça preta, tenho 1,75 m. E estou aqui à disposição para todas as suas dúvidas. Legal. Bom dia, eu sou Cauã Ribeiro. Agradecer também pela oportunidade. E eu tenho... Minha audiodescrição é: eu tenho cabelo castanho, olhos castanhos, pele clara e estou com uma vestimenta o agasalho da Seleção Brasileira de Karatê, um agasalho azul. Legal. Oi, eu sou a Maria Rita. Na minha descrição, eu tenho cabelo cacheado, médio, tenho a cor clara, meus olhos castanhos e eu tô vestindo o agasalho da Seleção azul. Aliás, é um belíssimo agasalho, né? É bonito, né? Sim, eu também gosto desse agasalho bastante. Que bacana, que bacana. Pois é, o Instituto Itoupava Central, a gente já sabe onde ele está localizado, né? Charles, como é que começou essa história toda de... Primeiro, assim, a história do Charles com Karatê, a história do Instituto, e depois, né, a gente vai avançando também para conhecer, né, dá para chamar pupilos, não? Como é que chama no Karatê? Pode ser né? chamado de pupilos, sim. Que trouxeram aí as conquistas, né, desses quantos anos agora já? Uns 13, pra mim 13 anos, 14 anos envolvido já com o Karatê, então... Tem medalha importante aí, né? Vamos tem. contar depois um pouquinho de cada uma, né? Tem sim. Sim. Bom, eu desde criança, né, sempre gostava muito de assistir os filmes, né,
do Van Damme, do Sylvester Stallone, né, Schwarzenegger, Bruce Lee. Então, desde criança sempre gostei muito de artes marciais, né? Só que na época, quando ia para a escola, eu era o gordinho e o meu vizinho, o meu melhor amigo, era o magro. Nós éramos o verdadeiro gordo e o magro, tá? E nós tínhamos um outro colega lá. Essa é uma famosa dupla das antigas, assim, né? Os mais novinhos talvez não tenham essa referência, né? Exato. E na época tínhamos amigos que ele gostava muito de andar com turminhas e gostava de bater nos outros, né? E por natureza eu conseguia me defender bem e conseguia, vamos dizer assim, nunca apanhei, né? Só que ele sempre se dava mal. E na última vez que nós brigamos e ele saiu, antes dele ser transferido dessa escola, ele falou assim, ele me ameaçou, ele disse, um dia eu vou te dar uma surra. E eu guardei aquilo no meu coração, guardei aquilo por muito tempo comigo. Os anos se passaram, quando eu completei 16 anos, eu já trabalhava na Kremer, na época tive um dia, olhei o mural e tinha lá meia folha de A4, assim, na parede, no mural, dizendo que iriam iniciar as aulas de Karatê no dia 22 de abril de 92. E me inscrevi e lá eu comecei, entendeu? Na Kremer? Na Kremer, na AC Kremer, exato, com o professor Silvio Rechenberg. E os anos foram se passando e hoje, né, já estou numa faixa preta quinto dan, já há 6 anos. E vamos dizer assim, nunca precisei usar o karatê para brigar, nem para me defender, porque aprendi dentro do karatê que não existe nada melhor do que você saber resolver tudo verbalmente, né, através da conduta, né. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham, não vou botar meu filho no karatê porque ele vai se tornar violento. Não, justamente pelo contrário, quanto mais você treina, menos você vai querer lutar, menos você vai querer brigar, menos você vê necessidade disso, sabe? Então a gente acaba canalizando quem quer lutar, acaba canalizando para o lado esportivo mesmo, né? Em busca de medalhas mesmo. Não quer dizer que por causa disso a pessoa não vai saber se defender, se precisar, ou se precisar usar, vai ter o karatê à sua disposição. Mas sempre não violência é já era violência, então a gente procura sempre resolver amigavelmente, né? Aprendendo a ter mais paciência, aprendendo, porque a partir do momento que você tem autoconfiança, né? Você tem autoconfiança, você vai ter mais autocontrole, então você sabe que quanto mais você souber lutar, menos você vai querer brigar, sabe? Eu imagino que você acaba tendo uma consciência de que você pode machucar o outro também, né? Com certeza. E muito, né? Mas, dependendo do golpe, você... E assim, as consequências depois, vamos dizer assim, é que nem as pessoas às vezes que estão armadas, né? E não têm um preparo para saber... porque o que acontece? Muitas vezes se fala em armamento e desarmamento, né? Mas a arma na mão de um policial é uma coisa, né? Mas a arma na mão de um bandido... Então o karatê é a mesma coisa, a gente procura... A gente já vê dentro do próprio dojo, né? A gente já vê nos próprios alunos, quem quer usar o karatê de forma mal intencionada, eu já tento podar ele para que ele desista, para que ele pare, porque eu não vou carregar uma culpa dessas junto comigo, sabe? Ensinar para alguém que não merece também, né? Interessante. Então começou cedinho Começou. história. Hoje não seria tão cedo, né? Na época, 16 anos... eles todos começaram mais cedo do que eu, né? Então, nessa idade, a maioria já é faixa preta, né? Hoje, lá atrás, na época, eu era um dos mais novos na academia, né? Então, a maioria era adulto e como eu trabalhava sempre, eu vim da roça, então como eu trabalhava no pesado, logo me colocavam já para treinar com faixas roxas, marrons e pretas. Estando só na amarela. Pensa como era fácil. Então, essa parte das faixas eu quero perguntar depois, mas vamos deixar para um momento adiante, né? Bom, você começou com 16, Cauã começou com que idade? Com 6 anos. 6 anos. Quem é que estimulou você aí pro karatê? Foi uma apresentação que a gente tem um projeto
de dar aulas gratuitas em escolas públicas para crianças que não têm uma condição financeira para pagar uma aula particular, enfim. Então o sensei foi na minha escola, Visconde Taunay, e eu vi uma apresentação e eu falei para meus pais, pá, eu gostei da apresentação, aquele negócio de criança, quero treinar, quero bater, quero chutar. Aí fui treinando, vi que é muito diferente, que nem o sensei falou, não é só briga, soco, chute, muito pelo contrário, né? Sim. É bem ao contrário disso. Então foi essa a minha motivação. A gente entra pensando, vai ser só soco, chute, mas para usar de uma forma ruim, né? Que nem o sensei falou, da pessoa ficar violenta. Mas não, a gente cansa de no treino se chutar, se socar e gritar, que a gente vai pra rua e fica, eu não vou perder meu tempo com isso daí, não. Eu vou ficar de boa. Então essa foi o meu pontapé inicial. Bacana. E você, Maria? Eu comecei com uns 11 anos. A minha mãe colocou eu e meu irmão no dojo. Ela falou que isso ia fazer bem pra gente. No começo eu não gostava muito, porque eu fazia vôlei e eu era apaixonado pelo vôlei. Só que aí com o tempo eu fui pegando gosto e hoje eu não me vejo sem o karatê. E aí eu tô vendo. A gente vê na sua frente aí a quantidade de conquistas suas, né? Mas eu fiquei curioso com uma coisa aí. Não sei se ele já contou isso pra vocês, né? Mas tu te encontrou com aquela pessoa de novo que te ameaçou? Sim. Me encontrei, só sim. se tu quiser falar, senão não precisa falar. Vamos dizer assim, o tempo se passou, né? A gente se encontrou treinando karatê, inclusive com o mesmo professor. Só que provavelmente na cabeça dessa pessoa passou a mesma coisa que passou na minha, né? Depois que entrou no karatê. E eu vou te dizer uma outra experiência que eu tive um dia. 2 alunos meus estavam participando de uma competição lá em Tubarão. E uma das nossas faixas pretas, na época ainda faixa roxa, veio correndo como se tivesse vindo um tsunami, né? Ela assim, professor, o Denis e o João estão dando entrevista pra TV. Entendesse? Coisa boa não vem, né? Eu penso, meu Deus do céu. Que eram dois atentadinhos mesmo, Sim. né? E daí, para nossa surpresa, 2 semanas depois, o professor colocou o link nas redes sociais e eu fui assistir a entrevista. Perguntaram pro Joãozinho, o que o karatê já te trouxe de bom? Ele assim, olha, antes de eu entrar no karatê, eu não conseguia ficar sentado quieto na sala de aula. Eu ficava incomodando os meus amigos, não deixava a professora dar aula dela. Hoje eu consigo ficar sentado quieto, agora eu tiro boas notas. Eu recomendo vocês também a fazerem o karatê. Daí perguntaram pro Denis, por que tu entrou no karatê? Para bater nos piá da escola. Aí depois que eu entrei no karatê, eu vi que o karatê não é para isso. Eu também recomendo vocês a fazerem o karatê. Olha só. Então, para você ver que não é só comigo que isso aconteceu, né? Interessante, né? É uma mudança de Sim. perspectiva, né? Sim, exato. Poxa, que bacana. Eu sempre escrevo, né? Uma coisa minha, eu sempre escrevo Deus, né? Óbvio, né? Que a gente sempre escreve Deus de letra maiúscula, mas também sempre escrevo, em qualquer lugar que eu for escrever o karatê, eu sempre escrevo também de letra maiúscula, porque só eu sei como salvou a minha vida e como salva a vida de tantas crianças e tantos adolescentes. É porque não é só a arte ali em si, os movimentos, Não, é uma a filosofia defesa, de vida, né? Envolve todo um senso de espírito, né? Exato, Você precisa... exato. Nós temos o nosso Dojokun, que é o nosso código de conduta, né? Então, todo dia, no final de cada aula, em qualquer aula, no projeto ou na academia, a gente sempre repete, para que aquilo fique lá no inconsciente, sabe? Então, às vezes, vamos dizer assim, eu já tive alunos que tiveram a necessidade de usar o karatê para salvar a mãe que estava apanhando, né? Aconteceu recentemente, uma mãe apanhando de uma vizinha e a nossa aluna, que a gente esperava, poxa, o tempo que ela levou para salvar a mãe, eu falei, não, a gente vendo isso agora deu vontade da gente bater em você, porque depende do caso, o karatê ele é um auxiliar da justiça. Então você tem momentos que você tem que agir, entendesse? E não ficar simplesmente travado ou de braços cruzados vendo a tua mãe apanhando,
entendesse? Então, nesses casos, poxa vida, até um policial usaria, né? Então, o karatê, por ser um auxiliar da justiça, como é que você não vai defender a tua mãe? Como é que tu não vai defender, ou um pai defender sua filha ou seu filho, não é? A gente, pelo menos assim, volta e meia você vê algum vídeo publicado em redes sociais, desses que viralizam, que alguém que domina uma arte marcial sendo assaltado. Exato. E daqui a pouco inverte a coisa porque Sim. conhecia uma técnica. Exato, né? exato. Então Principalmente é muito- isso, né? É uma defesa de algo ali, ou Exato. de vida, ou de patrimônio, ou de terceiros, enfim, né? Dependendo da situação. As mulheres principalmente, né? Então, assim, o homem que sabe que a mulher luta, ele já nem se arrisca, né? Então, eu tenho 2 filhas já, né, grandes, uma de 32 e uma de 27, que também foram atletas de seleção e também faixas pretas. Então, assim, eu tenho bons genros, né? São maravilhosos hoje. Mas, claro, né, elas também, até acharem, eles também tiveram que procurar, né? E não passa sempre só coisa boa, mas nunca vi, né, nem elas virem reclamar, dizer que alguém se arriscou a querer mexer ou agredir elas, né? Então, sempre, vamos dizer assim, para as meninas, não só para os rapazes, né, acaba sendo, vamos dizer assim, um seguro a mais, né? Eu acredito. É uma situação interessante mesmo. Existe algum curso para preparar mulheres para isso, já adultas? Podem Sabe se fazer tem? aula normal, entendeu? Porque no nosso dojo a gente sempre ensina gradativamente, né? Independente se é criança, se é adulto, todos têm condições de aprender o karatê, sabe? Então cada nós sempre respeitamos no nosso dojo o ritmo de aprendizado de cada um, sabe? Então nós temos lá desde crianças com 4 anos, 5, 6, 7, como temos senhores, né? O Sargento Almeida é um exemplo disso, né? 54 anos, né? Acompanhando a filha, a Belinha e o Benjamin. Então ele treina, né? Temos outros alunos, né? A dona Raquel com 38. Então assim, nós temos alunos de todas Não as... tem restrição quanto Não. idade para começar. Não, Tem que ter a não. vontade. Exato. E vamos dizer assim, uma coisa muito boa que o karatê traz, que é a disciplina, certo? Essa disciplina, alguns confundem o que é disciplina. A disciplina não é obediência cega, né? Disciplina é tu manter teu foco mesmo no dia que tu tá sem vontade de fazer. Então, tem dias que a pessoa tá com vontade de ficar em casa sem vir treinar, mas, poxa, leva 21 dias ou 3 meses, né? Para criar um novo hábito, certo? Então, depois que você criou esse novo hábito, então, a partir do momento que você criou esse hábito e você falta, você sente uma falta. Então, teu inconsciente vai estar te cobrando. Poxa, tu devia ter ido, você devia ter ido. Ou antes de ir, o teu inconsciente fica te cobrando. Vai, tu sabe que tu tem que ir. Vai, tu sabe que tu tem que ir. E aí, no fim, tu acaba indo. E mesmo cansado, às vezes, mas tu sai de lá. Enquanto tu tá treinando, tu não lembra das contas, tu não lembra dos problemas, sabe? Então é um momento que tu volta a ficar mais tranquilo, mais zen para enfrentar a tua vida, sabe? Cá estava eu pensando agora, né? Para esquecer os boletos, o negócio aí pro... Pelo menos naquela uma hora tu pro esquece tatame. deles, né? Que legal. Vamos falar um pouquinho então do Instituto, né? O projeto que começou, o Cauã, a partir do projeto ele entrou para o mundo do karatê. Sim. A tua história também foi mais ou menos essa, Maria? Você também conheceu o karatê por conta do projeto ou foi por outra? Não, foi a mãe. Academia. Tá, pela academia daí. É interessante que temos situações distintas, Sim, né? É que ela entrou pela academia porque ela é minha enteada, né? Aham. Então, vamos dizer assim, a gente tem que se aguentar todo santo dia, né? Ok. A gente se aguenta dentro do karatê e fora em casa de novo, né? Mas... Rola bicuda dentro, tatame fora, né? Não. Maria calminha.
Por isso é que às vezes eu provoco ela, sabe? Para ver se ela Pra ver sai. se ela dá a bicuda, Pois né? é, cara. Bacana. E o projeto ele começou em que época? Sim. Não foi logo no começo, junto quando você começou, né? Não, Foi não. posterior. Não, a minha filha Angélica, ela começou a treinar karatê comigo, ela me via treinando na garagem de casa e daí ela achou legal e a gente brincava de lutinha, nada pretensioso, Que sabe? idade ela tinha, né? Ela tinha 5 anos na época, então ela treinava comigo às vezes uma vez por semana e olha lá. Mas aos 7 anos, o meu sensei me pediu assim, poxa, traz ela para uma competição, vai ter uma competição aqui em Blumenau e traz ela para ela participar. Numa dessas ela ganha alguma medalha, né? Costuma ter 2, 3 meninas na categoria. Quem sabe ela ganha uma medalha, se motiva a ser atleta. Então tá bom, né? Pensei, o que nós temos a perder, né? Vamos lá, vamos inscrever ela. Só que chegamos no dia na competição, tinha 11 atletas na categoria dela, não só 2, 3 para todas saírem com medalha, né? Poxa vida, eu já pensei, né? Nossa, ela só treinava brincando comigo na garagem e os outros eram alunos de senseis faixas pretas, eu era faixa roxa na época ainda. Então, só que daí começou na hora da premiação, 3º lugar. Regiane Vasto Verde, na época a gente fazia parte da Vasto Verde também, né? 2º lugar, Viviane Vasto Verde. 1º lugar, ela deu um passo para frente, sem ninguém falar o nome dela. E campeã, Angélica. Na hora eu já comecei a chorar de emoção. Que legal. Foi muito, muito bacana isso. Isso já fazem hoje 25 anos que aconteceu isso. 25 anos. Mas Primeira experiência dela com competição também. com competição, exato. Eu já competia antes, né? Ia em alguns campeonatos estaduais e já participei de sul brasileiro também, mas nunca tive oportunidade assim muito pelo fato de que ter que trabalhar e ter família, então nunca foquei muito também não tinha condição. E então a Angélica, naquele primeiro campeonato, ela voltou com 4 medalhas de ouro para casa. Campeã no kata individual, campeã no comitê individual, campeã junto com as amigas no kata equipe e no comitê equipe. Então, na segunda competição, foi em Rio do Sul, novamente, repetiu esse feito e assim foi por longos anos. E a diretora na escola, então, ela sempre fazia homenagens para a Angélica na frente dos alunos, e os alunos começaram a pedir para ela, na escola Duque de Caxias, na Itopava Central, né? A dona Roseli Pazol era a diretora na época, e ela então fazia as homenagens para a Angélica, e um dia a Angélica chegou em casa e disse, pai, os meus amigos também gostariam de treinar karatê, mas gostariam de treinar com o mesmo professor que eu, gostariam de treinar karatê com você. Mas se eles tivessem que pagar, talvez a maioria não teria condições de pagar uma academia hoje em dia. Então, será que não teria como fazer de graça para eles? Aí eu peguei, pensei, digo, bom, vamos fazer o seguinte, ó, eu na época tinha o CREF provisionado, mas eu gostaria de fazer faculdade, né, para poder ser um professor mais qualificado, né? Então, quando eu fiz o vestibular e entrei para a Faculdade de Educação Física na FURB, daí eu voltei lá, se eles ainda tinham um interesse, né? Daí a diretora disse, não, ainda temos o interesse, sim. Daí a gente então começou o projeto, né? No dia 10 de maio de 2005, na escola Duque de Caxias. Então, ano que vem, agora no dia 10 de maio do ano que vem, o projeto completa 20 anos. Exato. Passaram-se muito rápido esses 20 anos, né? Passaram-se muito rápidos mesmo. Parece que foi ontem que tudo começou. Então, já quando a gente fez a divulgação, já de imediato, na época tinha 250 alunos na escola e 75 se matricularam no karatê. Então, desses alunos hoje, muitos já são homens e mulheres adultos, né? E a gente até hoje continua acompanhando, olhando o que cada um fez da sua vida nesse tempo, né? Então, temos aí alunos, né, formados em diversas áreas, sabe? Tudo que é área que a gente possa imaginar. Então, muitas vezes a gente passa em algum lugar, ô, sensei, tudo bom? Ô, professor, tudo bem? Então, é muito gratificante, né? A maioria
muitos às vezes a gente encontra, eles falam assim para mim, né? Professor, eu não cheguei na faixa preta, cheguei só até na verde, cheguei até na laranja, até na roxa, mas o tempo que eu passei com você, eu carrego isso comigo até hoje na minha vida e tento ensinar esses valores também para os meus filhos. E em muitos casos acontece que o filho deles já estão treinando comigo também. Um exemplo disso é o Edilson. A mãe dele era aluna no projeto e hoje o Edilson, a mãe parou na vermelha ou laranja e o Edilson está na marrom, sabe? Então, como também já aconteceu de ter um aluno que foi o primeiro aluno que eu tive que expulsar do karatê e ele me trazer o filho anos depois para treinar. Então, assim, olha só. Exato. Então, quando a pessoa vê que estava errada, né, não insistir no erro, né, corrigir o quanto antes, né, que a gente também erra. A gente erra primeiro como filhos, depois vamos errar como pais, e agora minhas 2 filhas estão grávidas, vou errar também como avô, né? Então, querendo mimar os netos, claro, né? Eu sei, mimar vai ser dando os tombos ali, né? Vou usar tombo aqui, mas vocês me corrijam daí com o movimento ali do karatê, né? Hoje são quantas escolas atendidas pelo projeto? E quantas escolas e quantos alunos, né? Sim, porque pelo que eu entendi, vai na escola fazer a aula, né? Então as aulas nas escolas acabam às 17 e desde que o projeto começou a gente sempre procura fazer dessa forma, né? Então a aula acaba às 17 e o aluno então naquela uma vez por semana ele fica até às 18, né? Então, claro, porque durante o dia nas escolas muitas vezes já tivemos diretores, vamos fazer no contraturno, né? Mas o que acaba acontecendo? Já tivemos que dividir, vamos dar um exemplo, né? A escola, por exemplo, do lado do karatê tendo aula de fanfarra, os carros passando, buzinando, sabe? Então, e o horário também, né? Que as diretoras querendo que a aula seja 2 horas seguidas para uma criança de 6, 7 anos, entendeu? A gente já, quando vai começar, a gente já diz, isso não vai durar, isso não vai dar certo, sabe? Então, tem que procurar fazer num horário que as crianças, né, possam dizer, poxa, já acabou minha aula, né? Já estudei hoje, agora vou me dedicar, né? Também precisam desse momento, vamos dizer assim, para se dedicar e não fazer, poxa, eu tenho que apurar, tenho que ficar de olho no relógio, porque logo eu tenho que ir embora, tenho que ir para casa comer, logo eu tenho que tomar banho, logo eu tenho que ir para a escola de novo. Então, assim, das 17 às 18, então é um horário que a gente sempre teve bastante alunos, sabe? Sempre é um horário que deu muito certo, que a maioria das escolas então não tem mais aula e acaba tendo mais silêncio na escola para os alunos poderem se dedicar mais e poderem ficar mais concentrados, sabe? E hoje atende só Itopava Central, assim? Sim. É que assim, o meu bisavô, o meu avô, meu pai e eu, nós éramos 4 gerações que moravam dentro do mesmo sítio. Né? Então eu sempre pensei em fazer, como o bairro é bem grande, né? E bastante população e cresce cada vez mais e mais, eu sempre pensei em trabalhar para nossa região mesmo, para Itopava Central mesmo, porque muitas vezes as pessoas, poxa vida, eu poderia estar em outro lugar, poderia me dar bem, mas eu ia pensar sempre, poxa vida, por que eu não fiz para a região onde eu moro, né? Por que eu não cuidei bem da região onde eu próprio cresci, né? Então, um pouco de gratidão pelo bairro que acolheu os meus antepassados, como também, né, hoje acolhe meus filhos e vão acolher meus netos, né? Então a gente atende o Visconde de Taunay, o Lorecita Bowman, o Emílio Baumgarten, a Anita Garibaldi, e daí a minha filha tem ainda na ONG Amigos da Esperança também, e nós temos um instituto, né, e também no próprio dojo, então tem alunos do projeto, muitas vezes eles se destacam no projeto e a gente acaba levando eles para o instituto, né, para que eles tenham, e dentro da academia também, para que eles então intensifiquem os treinamentos, né, como é o caso do Cauã, junto a Maria e outros atletas também. Quando eles se destacam no projeto, a gente acaba levando eles para lá, se os pais
Muitas vezes a criança quer, mas os pais às vezes não conseguem conciliar com o dia a dia deles, né? A gente teve isso esse ano, nós achamos bons alunos no projeto, mas infelizmente os pais é que não conseguiram ter a mesma disciplina que os filhos, de conseguir vir treinar ou de trazer eles, porque começa pelo pai, né? De ter a disciplina em trazer o filho, né? Então, muitas vezes as pessoas esquecem de agradecer o pai e a mãe, né? Mas dizem que só o filho é o protagonista, mas não, o pai e a mãe... Às vezes tem sacrifício ali, né? Sempre. Eu e os pais do Cauã, a gente tem uma amizade com os pais do Júlio, da Letícia, né? Em primeiro lugar, a gente tem que se identificar muito com os pais também, né? E os pais vice-versa, né? Então, assim, quando a gente vai para uma competição, o Cauã, ele já sabe, depois eu conto, né? Mas eu sempre estou conversando com o pai e com a mãe, nós estamos indo para tal competição, teu filho te falou? Não, falou. Então, assim, é muito gostoso isso, porque a gente precisa... para mim é muito importante, sabe? Saber que os pais aprovam também que o filho está ali, né? Não que o pai e a mãe estejam contra, né? Porque a minha mãe, quando eu fiz exame para faixa preta, minha mãe sempre foi contra. Então, quando eu cheguei em casa faixa preta, minha mãe perguntou assim, quanto é que tu pagou? Aí eu falei o preço do exame, que é um exame de faixa preta, né? Que é um valor considerável. Daí ela, o quê? Tu pagou tudo isso por essa porcaria? Então, esse foi o incentivo que a mãe me deu na época, né? Hoje, quando eu reinaugurei o dojo, né, grande desse tamanho, né, no prédio Mr. Center, o primeiro andar inteiro, na Itopava Central, daí ela veio na inauguração toda orgulhosa hoje em dia, né? Mas, então, assim... Falta compreensão muitas vezes. Exato. A pessoa não faz por mal. Muitas vezes o pai ou a mãe, eles não conhecem a modalidade, então eles acham que é uma coisa que vai levar o filho de dinheiro e de tempo, né? Ou que vai levar o filho para um caminho errado, às vezes até, né? Então depois, com o passar do tempo, conhecendo melhor, daí claro que mudam de ideia, né? Então, diferente de quando mas nós temos muitas vezes o pai com dinheiro, a mãe tendo tempo para levar, e mesmo assim a criança não quer, não gosta, sabe? Então, por isso é que eu digo assim, eu sempre falo, é o tripé, é a criança ter o dom, ter o talento e gostar, o pai ou a mãe também, às vezes não tem o recurso para levar para competição internacional, né? Tem que correr atrás de patrocínios ou fazer rifa, fazer pastelada ou eventos para conseguir custear essas despesas, mas sempre vale a pena, sabe? Porque esse filho, mesmo que um dia ele não continue a vida inteira, mas ele vai ser, a profissão que ele seguir, ele vai ser um baita profissional na área que ele escolher, isso eu garanto, isso eu posso te dizer com certeza. Toda a parte da disciplina, isso ninguém vai tirar. Ninguém. Isso vai ficar para toda a vida. Então o karatê, ele acaba sendo um auxiliar para o pai e para a mãe, para ajudar a criar esse filho de uma maneira melhor. Por isso que o karatê é o esporte mais praticado em Blumenau. É um esporte muito bem aceito, tá? E não só aqui, como o karatê cresceu muito mundialmente. Muito. Na Europa, a gente acabou de voltar agora do campeonato mundial. É um esporte muito forte lá fora, sabe? Muito investimento mesmo no karatê. O nível das competições é muito alto. E mesmo o Cauã sendo bicampeão pan-americano e a Maria sendo campeã pan-americana, mas os atletas do Brasil a nível mundial, claro, nós tivemos ali um atleta do Rio do Sul, né? O Leozinho, que conseguiu um bronze. Temos atleta de São Paulo, que também conseguiu uma prata no Catar. Mas fora isso, a maioria dos atletas, os muito bons, eles ganhavam 2 lutas. Os atletas bons, vamos dizer assim, ganhavam uma luta. E o atleta mediano, mesmo sendo medalhista sul-americano, pan-americano, ganhava ou não ganhava uma luta. Então, e assim, os atletas lá fora, a condição deles de participar é mais fácil, porque eles ganham em euro, né? A competição é em euro. Então, para nós, ganhar em reais, né? Ganhar pouco já em reais e ainda converter em euros, se torna muito caro.
Então, para um atleta brasileiro conseguir despontar a nível mundial, ele teria que ter um patrocinador muito, muito, muito forte, né, para conseguir viajar, para competir lá fora mais vezes. Não é nem nossos treinos aqui não são diferentes dos de lá, pelo que a gente percebe, né? Porque os golpes são os mesmos e tal. Mas o fato dos atletas estarem competindo entre eles mais vezes. Por exemplo, uma criança aqui que compete só um nível estadual B e de repente do nada você coloca ela no ranking A, já vai sentir uma diferença de nível. Mas questão de um ano ou nem isso, ela já está no mesmo nível, também. Equiparada, e já está competindo de igual para igual, que é o caso da Maria, que muito rapidamente também subiu e começou a se dar bem no ranking A também. Então, ô Cauã, conta para mim um pouquinho a tua experiência agora nas competições, assim, quando começou, quando foi a primeira medalha. Sim, eu comecei, minha primeira competição foi logo no início, assim, com 7 anos eu tinha, foi em Cocal do Sul. Lembro como se fosse hoje. Eu consegui 2 ouros e uma prata. 2 ouros e uma prata. E desde então, lá eu sempre tive esse negócio, acho que é do meu pai, da minha família, de competir. Se eu jogar um pedra, papel, tesoura com você aqui, eu não vou querer perder. De jeito nenhum. Eu não gosto de ser, digamos, entre aspas, o pior. Eu gosto de ser o melhor. Então eu me apaixonei na competição. Eu fiquei em segundo no comitê, que é o que eu mais gostava. Eu falei, não é possível, eu vou ter que ganhar isso aqui agora. Aí eu fui engatinhando, conseguia ganhar alguns campeonatos, alguns não. Como qualquer competição, é assim que funciona. Então, essa é a minha história assim, de competição. Eu tô aqui até hoje, apaixonado por competir. Não só karatê, seja em qualquer coisa. Quilica, pedra, papel, tesoura, futebol. Eu gosto de competir. O que vir tá valendo. Eu gosto de competir. De dar o sangue. Conta um pouquinho das tuas medalhas aí pra gente. Então, vou em ordem cronológica. Esse aqui é o do ano passado, campeonato pan-americano no Chile, campeão pan-americano. E essa aqui é prata, no campeonato pan-americano sênior, adulto, por equipes. Mostra ela pra câmera lá. Isso. Prata no campeonato sênior por equipes no Uruguai. Essa aqui de campeão sul-americano sub-21 na Bolívia. Vice-campeão, segundo lugar na categoria sênior, adulto, na Bolívia também. E essa é de campeão, uma medalha de campeão por comitê por equipes na Bolívia também. Em um campeonato sul-americano eu consegui trazer 3 medalhas. Parece que é bronze essa medalha, mas é porque na minha vez de pegar uma medalha, acabou a medalha de ouro. Pra mim e pra mais 2 atletas. Mas é ouro, prata e ouro. Isso. E aqui é campeonato pan-americano, bicampeão, né, pan-americano, que eu defendi o título do ano passado, sub-21 em São Paulo, e 3º lugar por equipes no campeonato pan-americano desse ano em São Paulo também. Que legal. Essas são minhas as principais, as mais recentes, assim, na verdade. Sim, se eu for colocar minhas medalhas, vai ter muita medalha. Assim. Ia ter só as medalhas, a gente ia ter que sentar em algum outro lugar pra conversar. Ia fechar a mesa. Só que sempre tem as que ficam mais no seu coração, né? São as mais especiais. No caso, eu trouxe as minhas internacionais, que são onde eu olho e vejo que vale a pena, sabe? Por mais de todo sacrifício, tudo que é aquele papo difícil, né? Disciplina, tudo, financeiro, vale a pena aqui. Tem muitas lágrimas aí. Sim, de alegria e de tristeza. Não só minhas, né? Também o karatê, o esporte, ele não envolve só o atleta, ele envolve também a família, todo um conjunto ali. Então, quando eu ganho, todo mundo sorri. As pessoas que me amam, é claro, minha família, amigos, mas quando eu perco, eles também sentem. Então, aqui é um conjunto de tudo. Legal. Tu falou que tinha sênior e Sub-21. Sub-21. São categorias diferentes. São categorias diferentes. É que no karatê, pelo menos, é assim. Dos 18 até você ter 20 anos, você pode participar da categoria Sub-21, que é dos 18 ao 20, e da categoria Sênior, que é adulto. Do 18 até a pessoa se aposentar. Então, você tem uma chance dupla assim, de medalha. Então, é uma fase muito boa que tem que aproveitar. E você foi?
Sim, eu... E medalhou. Sim, eu fui, medalhei e tô nela ainda. Sim. Mais um pouquinho nela. Deixa eu Nas cortar duas que ele não categorias. está sabendo explicar uma coisa que é muito importante, né? O Cauã, ele está nas duas seleções, tá? Ele está na Sub-21 e na Sênior. Por isso é que ele consegue, nesses 2 anos agora, né? Esse ano principalmente, né? Esse ano é sim, que ele está sim. nas duas seleções, Sub-21 e já na Sênior. Ele acabou de participar do Mundial na Itália, né? Há 2 semanas atrás. E agora ele também conseguiu a vaga na seleção brasileira sênior por equipes. Então agora esse mês ele vai de novo viajar para participar de um campeonato mundial por equipes na Espanha. Então daqui a 3 semanas, né? Daqui a 3 semanas. Sim, três semanas. 3 semanas. Então fala um pouco ali de quando tu vai para Piracicaba e Vai ter um training camping que vai juntar essa galera toda do comitê equipe, que vai participar visando o campeonato mundial por equipes na Espanha. Vou viajar dia 11, que é segunda que vem, e a gente vai treinar até o dia 18. E dia 18 mesmo a gente vai pra Espanha e volta só dia 26. Então vai ser metade do mês fora, assim. Na verdade, minha vida esse ano tá desse jeito. Fico 2, 3 semanas em casa, 2 fora. 2 semanas em casa, 2 fora. Mas tá valendo a pena. E Cauã, quantas pessoas compõem a equipe? São 8 pessoas que compõem a equipe. 5 titulares Acho e que é importante a gente falar, porque e 3 assim, não é reservas. uma equipe Não. de muita 100 pessoas. gente. Não, são 8. Então, para chegar ali é porque Sim, realmente teve um... Foi suado pra chegar aqui. foi. Foi muito suado. tanto que quando ele em Joinville, né, quando ele entrou eu falei para ele, ó, se tu entrar na seleção brasileira sênior também, eu te compro uma bicicleta nova. Então, Já ganhou a bicicleta, não? Já ganhei. Ah, minha tá. bike tava velha. Agora eu tô com uma nova já. Bem mais fácil de pedalar, ir pro Legal. Pra projeto dar da aula de bike, ir Isso. treinar. Minha bike é minha nave. Que legal. é que assim, não é. E outra coisa, estar na seleção sênior e ainda assim ser convocado para essa equipe, né, além de você estar na sênior e fazer parte dos 8 melhores do Brasil no sênior aos 20 aninhos, não é para qualquer um, tá? Poucos conseguiram fazer isso até hoje, sabe? Então isso é um orgulho muito grande pra gente, sabe? Que legal. Aquele legal. menininho que começou com 6 aninhos aí que... Maria, fala um pouco das tuas medalhas aí, Maria. Vou começar aqui, que foi no LESC ano passado, que eu apresentei Blumenau, em Floripa, onde eu fiquei campeã no comitê individual e campeã no comitê por equipes. Aí esse ano, em Caçador, Joguinhos, que eu fiquei campeã por equipes. Legal. Joguinhos, o LESC, desse ano em Pinhalzinho, fiquei vice-campeã no individual e campeã no equipe. Aí essas aqui são de etapa do brasileiro, que é a etapa classificatória. E aí eu me classifiquei pra etapa final, que vai ser semana que vem. Essa aqui é do ano passado, essa é desse ano. O sul-americano na Bolívia, onde eu fiquei campeã, no comitê individual. E campeã pan-americana em São Paulo. Que legal. Uau. Aqui também daí tem categoria ou ele... Sim, eu sou júnior. Júnior. Júnior menos 16, 17 anos. Legal. menos 48 quilos, né? Cauã Ainda Nos- tem isso também, Sim, tem conforme tem pesagem, peso. sim. Eu sou menos 75, menos 75. Entendeu? Na sub-21 e na sênior. Então, aí agora eu vou fazer a pergunta assim de quem só sabe que existe Claro. cores de faixa sim. e que a faixa preta é a máxima. Das faixas, sim, mas não para a graduação. E a exemplo, branca é a Sim, inicial. Pureza, inicial, exato. Tá. Então, Peraí. Pureza? Tá, tudo bem. Vamos seguir então. Quantas cores de faixa tem? Como é que é essa Olha só, graduação? No karatê, Não é que a vai graduação- sujando, é que você vai ficando experiente. Né? A faixa, ela simboliza um gradativo grau de conhecimento, certo? Mas
No karatê começa com a branca, depois a amarela, vermelha, laranja, verde, roxa, marrom e preta. Branca é a página em branco, é o cara que não exato. sabe nem o que está fazendo ali exatamente. Exato. Tá. Então, geralmente leva 2, 3 meses a 4 meses para a primeira troca de faixa. E depois da amarela para vermelha, em torno de 4 a 5 meses. Conforme a graduação vai subindo, o tempo vai aumentando, até chegar na preta primeiro dan. Mas como você falou ali, é a última faixa, mas não a graduação. Por quê? Porque depois de 2 anos no sênior, por exemplo, fez aos 18 anos, fez exame para preta primeiro dan, aos 20 tu pode fazer para segundo dan. Depois aos 23 para terceiro. Ou seja, da preta primeiro dan para o segundo dan são 2 anos. Do segundo dan para o terceiro, 3 anos. Do terceiro para o quarto, 4 anos. Do quarto dan para o quinto dan, 5 anos. Então, do quarto dan em diante, você só faz exame de dan de 5 em 5 anos. Eu estou na faixa preta quinto dan. Já venceu o prazo para fazer exame para sexto dan. Então, como eu não tenho dinheiro agora guardado, porque a gente foi para muitas competições internacionais esse ano, né? Fomos para Bolívia, para Espanha, para Itália, e então a gente realmente vai ter que adiar esse exame de dan para o ano que vem. Mas, e o limite daí chega no 10º dan. Então, ou seja, é muito tempo mesmo, né? Eu estou no karatê há 30 anos, vou levar mais 25 anos para chegar no 10º dan. Então, vamos dizer assim, quem acha que chega na faixa preta acaba, não, só começa. Então, você chegando na preta, você novamente começa tudo de novo. Então, a faixa preta, ela não é o fim, não. E o sensei começa a ser chamado de sensei a partir de quando? A palavra sensei nada mais é do que professor, né? Tá. Então, tem alguns... Eu, por mim, eu gostaria de ser chamado de sensei a vida inteira. Existem nomenclaturas diferentes depois de graduações, como Shihan, entendesse? Mestre, mas... Vamos dizer assim, quem sabe... vamos dizer assim, aqui na nossa região mesmo, a gente sempre prefere, né, sensei, né? Porque... sempre é importante demonstrar humildade, né? Então, assim, dizem que sempre tu podes te considerar um mestre a partir do momento que outro mestre te chama uma vez de mestre, te reconhece como mestre, né? Mas eu prefiro, né, Funakoshi, né, o fundador do Karatê Shotokan, ele sempre gostou de ser chamado de sensei, né? Sempre de professor. Justamente para muitas vezes alguns gostam de se intitular muito alto, mas aí você se acaba afastando muito da, vamos dizer assim, da realidade, né? Você continua sendo um ser humano, continua, não deixar subir para a cabeça, nada dessas coisas, né? Que nem um atleta, né? Eu sou campeão pan-americano, eu sou melhor que os outros. Que nada, continua sendo de carne e osso, que nem todo mundo, entendeu? Então, uma das coisas que eu sempre cuido muito e pego no pé de qualquer um, não deixar subir para a cabeça, sabe? Se começa a deixar subir para a cabeça, nossa própria equipe, os outros já começam, não só eu, como os outros mesmo já começam, opa, peraí, esse cara aí nós temos que baixar a bola dele, não começa a se achar não, porque aqui com a gente não vai se achar. E assim, a medalha, ela representou naquele momento a conquista, o momento, o retrato de como você estava naquele momento. Sim. Né? No próximo talvez já... Talvez meia hora depois, já não dá mais nada, meia né? hora depois o resultado já seria diferente, entendeu? Às vezes a gente vê no próprio dojo, vamos dar um exemplo, os atletas se enfrentaram no comitê individual e daqui a pouco eles vão se enfrentar no comitê equipe. Então, às vezes o cara, um ganhou no individual, o outro ganhou de volta dele meia hora depois no comitê equipe. Você vai lá, se você ficar em primeiro, você sobe no lugar mais alto do pódio, você tem lá 30 segundos lá em cima, depois você desce de novo. E você trabalha de novo para ficar 30 segundos lá em cima. Aí você desce de novo. E é assim que funciona, naquele momento. O bacana é assim, você sempre vai lembrar que é possível chegar, né? Sim, dá para chegar lá. de onde você veio. Dá para chegar lá. Sim. Né? Legal. Lá no projeto hoje, né? Quantas crianças são atendidas?
Assim, o ano todo? sempre como em qualquer esporte, né? Como até mesmo numa faculdade, começo de ano é uma realidade e quando chega na metade e para o final do ano é outra realidade, né? Então, no começo do ano, a gente sempre, desde que começou o projeto, a gente sempre visava atender 100 crianças, entendeu? Para alguns parece muito, para outros parece pouco, né? Mas às vezes não adianta você querer abraçar uma quantidade muito grande e não, vamos dizer assim, atender com amor e carinho, entendeu? Então, assim, as pessoas muitas vezes, elas não é só dar aula, não é só cumprir aquele horário de 1 hora, é realmente se entregar para aquelas crianças ali, fazer a diferença na vida delas naquele pouco tempo que tu tens ali com elas, sabe? Então, o que vai marcar muito, o que vai fazer eles voltar toda semana é essa entrega, vamos dizer assim. Vamos dar um exemplo. Às vezes tem pais que estão o dia inteiro em casa com os filhos, mas eles gostam mais daquele que às vezes só está 2 horas em casa. Mas por que isso? Por quê? É porque se faz realmente presente o corpo, alma e coração. Se entrega, esteja ali de verdade naquele tempo, sabe? Então a gente gosta disso, sabe? De realmente... É o que eu e o Cauã fazemos, sabe? A gente já teve outros bons professores dando aula junto no projeto, né? E esse ano o Cauã me disse assim, não, sensei, vamos ano que vem uma vez nós darmos a maior parte das aulas também. Então, está sendo gratificante, sabe? Quando a gente viaja, a gente tem os outros professores da nossa equipe que nos substituem, né? A professora Letícia, a professora Angélica, Júlio, e os auxiliares, o Rocha, o Edilson, o Lauro, né? Então, mas assim, o que marca mesmo é você se entregar de verdade, sabe? Isso não tem... Isso a gente vê como pais, a gente vê na nossa época quando a gente tinha o professor na escola, né? Que nem antes no começo você perguntou se eu era um cara brabo ou não. Mas qual é o professor que você lembra da tua infância? Tu lembra daquele professor querido que deixava passar qualquer coisa? Ou tu lembra mais daquele professor mais bravo, aquele que pegava no pé mesmo da turma? Qual que a gente lembra? Aquele que a gente queria distância, né? Exato, esse é o que marcou. Ou aquele que a gente queria dar na orelha também, né? Então, esse às vezes, todo mundo diz que odeia, mas lembra dele, porque ele realmente se importava, talvez, né? Ele não fazia por maldade, né? Ele não fazia por maldade, mas ele queria transformar a vida das pessoas, né? Sim. E esse é o nosso intuito, sabe? Transformar realmente a vida de quem entra no projeto ou de quem entra na nossa vida. Porque o tempo que a gente passa junto, a vida passa tão rápido, né? Então, se há uma boa forma de querer ser lembrado, muitas vezes as pessoas querem, porque se eu conquistei tal título, as pessoas vão lembrar de mim para sempre e tal. Poxa vida, o Cauã, ele não só busca títulos, mas ele também ajuda a dar aula e dá aula com amor e carinho. Então, às vezes acontece alguma coisa, eu não consigo ir dar aula no projeto e ele dá aula no meu lugar, ou a gente está dando aula junto, mas sempre quando eu chego, ele sempre está se entregando, entendeu? Então, isso não tem preço, sabe? Não é o cara ser só atleta e pronto. Não, ele também está levando o que ele aprendeu a dividir aquilo com a nossa comunidade, né? Eu lembro de uma história minha, quando eu tinha lá meus 7, 8 anos, escola pública também, e nós tivemos a visita de uma equipe de futsal na escola. Sim. Que tinha recém ganho um torneio importante na época. Era da cidade, sim, lá de Tuporanga, tá? E como aquilo foi motivador, sim, para a gente ter contato com pessoas que ganharam, né, alguma coisa, né, um título, uma medalha, um troféu, representaram aquele momento, né? Aquela inspiração, né? Eu fico agora assim me colocando, voltando lá, mas assim olhando para as crianças do projeto hoje e que vem assim, poxa, que legal! Eu também posso chegar lá, sim, né? Exato. De ser inspiração, né? Olha, conseguir com esforço, com dedicação, vocês também podem, né?
E claro que em algum momento tem que dizer assim, nem todos vão ser, né? Nem todos vão ganhar, né? Mas talvez aquela primeira medalhinha Faz né? diferença, né? Vai ser assim aquele estímulo que precisa muitas vezes para você trazer alguém, né? Para um intensivo de aulas, né? Uma dedicação maior, né? Fui obrigado a lembrar dos Sim, os eu meninos vim do eu vim futsal. Para projeto, você né? ver como marca, né? Para você ver Marca. como marca. 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 Eu queria muito jogar, mas eu sempre fui perna de pau, então não teve jeito. Sim. Mas marcou. Sim. O Mas fato de marcou você olhar isso. assim, uau, né? Que bacana. Eu vim do projeto com 6 anos, então por que eu não posso resgatar outro Cauã? Alguém melhor que eu? É claro que não é todos que vão ir pra competição, mas resgatar não só dessa forma de atleta, de competição. Vai ver a criança tá passando por uma dificuldade em casa e o karatê molda ela pra ela conseguir superar esse problema através do karatê. Então por que a gente não pode resgatar? Eu gosto muito de dar aula no projeto, Sim. de coração, muito. Com Porque certeza. são crianças, assim, na academia, claro que é muito... É legal. É legal, eu gosto de dar aula na Sim. academia. Só que no projeto é diferente. Porque no projeto são crianças que realmente querem estar lá, sabe? Que não tem a mesma condição de pagar uma aula particular na academia, enfim. Muitas vezes os pais não têm disponibilidade nem de tempo de levar, mas ele vai sozinho porque é pertinho de casa. Por isso que a gente faz na escola, como ele já está acostumado a estar ali, então... E a gente vê assim, né? Nós temos alguns exemplos, né? Uma escola que há vários anos, assim, a gente sempre dizia, poxa vida, pena que ali, né? Eles não, vamos dizer assim, a gente não está resgatando nenhum, vamos dizer, aparecendo nenhum talento. Entendesse? Mas esse ano no Emílio, né? No Emílio Baumgart, que a gente às vezes brincava, poxa, tu é do Emílio, a gente debochava, maldade só, brincadeira, De região. não, de região, assim, né? Porque ele veio do Visconde, então, e muitos anos seguidos no Visconde vinham bons alunos do projeto e tal. E esse ano a gente teve que pagar com a nossa língua, né? Como eles dizem, a língua é o chicote da bunda. E esse ano a gente tem que concordar que os melhores estão se saindo no Emílio. Exato. E meninos, às vezes, assim, ó, tem alguns ali, eles não têm talento nenhum. Mas a vontade que eles... Ou seja, a gente aprende com as crianças, sabe? A gente vê o quanto... tem coisas que dinheiro nenhum paga, sabe? A gente vê, como ele falou, sabe? Aquela criança às vezes não vai ser aquele baita atleta, mas o fato da gente... dele se inspirar com as nossas histórias. Como a gente se inspira, né? Em exemplos de outros professores, no meu caso... e de empresários, né? Então a gente sempre está buscando inspiração em alguém, né? E sempre precisa também muito da fé, lógico, né? Mas essas crianças, a gente vê direto os pais dizendo, poxa vida, depois que entrou no karatê, ele me respeita mais em casa, ou os professores na escola mesmo. Eu acho muito interessante falar disso, porque os professores na escola, quando a gente vem fazer a divulgação, né, Cauã Maria também vai junto nas divulgações, como os professores agradecem quando a gente vem, porque essa aula de karatê, a gente muitas vezes esses alunos vão ser alunos melhores dentro da escola. Então, eu já deixo avisado para os professores sempre assim, ó, professora, pode nos avisar, se é meu aluno, está no karatê, ele não se comporta ou não estuda, vem, me avisa que eu vou dar uma dura nele, eu vou conversar com ele. Então eles veem a gente também como um reforço para eles, né? Isso é muito bacana, é muito gratificante. Então, vamos dizer assim, muitas pessoas trabalham 8 horas para ter dinheiro, né? Para ter sucesso financeiro, claro. A gente reclama muitas vezes, gostaríamos de participar em mais competições do que a gente participa, principalmente agora que a gente sentiu o gostinho, como é lá fora na Europa, gostaríamos de ir para lá mais vezes para trazer um resultado ainda melhor do que campeões pan-americanos. Mas, claro, tudo tem seu tempo, né? A gente está começando isso internacionalmente mais ano passado e esse ano. Claro, lá atrás já tive minhas filhas que também foram atletas de seleção.
Mas, na época, então, eu estava com meu pai e minha ex-esposa com câncer, e elas tiveram que encerrar a carreira, e elas falaram assim: pai, se for para estar no karatê e não ser da seleção, a gente prefere parar, mas nós vamos levar para nossa vida inteira o que nós aprendemos. Então, nesse sábado agora, a minha filha Jéssica vai inaugurar a clínica dela aqui perto do Ramiro Hidiger, né, Maternal Clinic, que ela trabalha com gestantes, uma baita clínica, uma baita profissional na área da fisioterapeuta, né, mas trabalha principalmente com gestantes. Se encontrou na profissão, né, e agora está se destacando bastante nessa área. E aí a gente vê que não só ela, como outros alunos passaram pelo mesmo processo, e a gente vê o quanto que isso é válido mesmo, sabe? A gente não é só funciona na filosofia, né? Não, funciona na prática mesmo, né? Eu tenho assim... eu sou um privilegiado, na verdade, porque como eu ouço sempre muitas histórias de muitas instituições que vêm aqui falar das suas experiências, e é uma questão assim, aquilo que é oferecido para os pequenos muda a realidade delas dali para frente. Verdade. Seja esporte, Verdade. seja música, seja Exato. outra área da cultura, não importa. Exato. Essas oportunidades são muito importantes. Elas vão dar uma condição diferenciada de vida, Sim. né? Vão tirar da rua, Sim, tirar né? das telas, né? Das telas, muitas vezes, de coisa ruim Exato. Sim. que está por aí, e cada vez Sim. essa diversidade de drogas aí que a gente Sim. ouve, né? Que muitas vezes os pais, os mais velhos, não conseguem acompanhar Exato. o que tem tudo ali, né? E uma oportunidade dessa via um projeto muda a realidade dali para frente. Exato. Porque vai criar consciência, né? Não vai mais querer bater no outro, né? Sim. Porque entende que não Sim. é isso, né? Esse não é o propósito. Sim, né? vai canalizar a agressividade, né? Então, assim, são coisas que, de fato, eu ouvindo vocês agora, né, com certeza é mais um dessas oportunidades que são colocadas para pequenos, que vai mudar a vida delas, né? Com certeza. Nem todos vão ser medalhistas, né? Mas vão ser pessoas que vão levar valores aí para a vida delas. Vão ser Com karatecas. Sim, Né? Sim. É isso. sim. É isso que a gente almeja, né? Exato, Como exato, né? Cidadãos melhores para nossa muito além sociedade. do que óbvio que ter medalhistas é fabuloso, Sim, é maravilhoso, né? Mas principalmente pessoas de caráter e valores, isso aí não tem medalha que Sim. Não tem dinheiro, que valha medalha, tudo não isso, tem né? nada que valha. Exato, exato. Sim. E muitas vezes esses alunos do projeto já passam depois a ser funcionários dos próprios patrocinadores. Já aconteceu inúmeras vezes isso no projeto, sabe? Então, daí reforça mais ainda o valor, né, dos patrocinadores, né, da gente ter apoio da iniciativa privada. Então, bacana. isso é muito importante, né? Muito importante mesmo. Legal. Antes, em alguns momentos, na verdade, foi falado sobre o comitê e o kata. Sim. Só explicar rapidamente o que são. São categorias, são modalidades dentro do karatê, como é que é Exato. isso? O kata é uma sequência de lutas já pré-determinadas. Então, a gente do comitê, que é da luta, né? A gente gosta de brincar com o pessoal do kata, né? Debochar deles, mas não, fazer kata é mais difícil, por incrível que pareça, apesar de não ter luta física, mas você ser campeão no kata é mais difícil do que ser campeão no comitê. Mas ele é mais movimento daí. Sim, são golpes que você faz sozinho ou em trio,
né, sincronizados, que é mais difícil ainda, né? Mas a gente do comitê gosta de debochar um pouco deles, assim, só para provocar. Quando acaba o kata, a gente diz, pronto, agora vai começar o karatê, né? São algumas das brincadeiras que a gente faz com eles, né? Mas tá louco pra apanhar, né? Sim, sim. a minha mulher diz assim, poxa, tu gosta de viver perigosamente, né? Então, vamos dizer assim... Pelos movimentos, então, existe a avaliação. Sim, avaliados pela base, pelo ritmo, pela técnica, pela força, pela explosão. Por tudo, né? É muito... Então, assim, o atleta que treina 2 horas por dia de comitê, 2, 3, no caso deles, né, de seleção, mas de kata você sempre tem que treinar o dobro, tá? O dobro. Então, o nível realmente é muito alto hoje em dia nas competições estaduais, principalmente karatê em Santa Catarina, ele é muito forte, né? A maior parte dos atletas de seleção brasileira hoje em dia são do estado de Santa Catarina. Isso também deixa a gente muito orgulhoso, porque os professores aqui no estado têm se qualificado, buscado mais conhecimento científico, né? Buscando fazer faculdade, buscando conhecimento sempre, e tem se destacado bastante, né? E nós temos aqui no Brasil, né, muitos atletas muito bons, né, mas mudando radicalmente, assim, falando do comitê, né, Cauã, como vai participar do comitê equipe, né, na Espanha, vão ter na chave deles, né, eles têm umas equipes fortes aí para enfrentar, né, eles pegaram no grupo deles, no grupo B, pegaram já o Japão, né, com uma equipe muito forte, né? Egito, Turquia, Espanha. No comitê existe o contato. Sim. É por pontuação daí. Golpes de braço valem 1 ponto, chutes na altura do tronco valem 2, e chutes na cabeça controlados ou queda e contra-ataque valem 3. Então a luta no sênior ela dura 3 minutos, né? 3 minutos ganha quem fizer a maior soma de pontos. 3 minutos, 3 ou minutos. seja, é quase um se vira nos 30. Tem que... Cara, 3 minutos que geralmente levam 5, 8, 10, dependendo de quantas vezes a luta Tem é parada para dar paralisação. ponto ou para dar advertência. Entendi. E a advertência pontua negativo daí? Não é que nem no judô. No judô sim, mas no karatê na 5ª advertência você é desclassificado e o outro ganha a luta. Então, se você fizer um contato muito forte, você já pode... cartão amarelo. Cartão amarelo, 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 aí chega no 5º, leva um vermelho. Como se fosse assim, uma advertência mesmo. Sim. Entendi. Mas também, quando é por contato, ele não precisa ser seguido gradativo. Pode ir direto dar já 3 advertências de uma vez, se o árbitro central julgar assim, que o contato for mais forte. Mas também pode ser desclassificado se você... o nosso karatê, né, o karatê esportivo aqui, se você nocautear o teu adversário, você é desclassificado e ele ganha a luta. Isso é diferente do que nas outras lutas, né? Então a gente não busca ganhar a luta por nocaute. Então assim, mas se o atleta que, por exemplo, o Cauã, a gente tá aqui lutando e ele botou a cara para frente na hora que eu dei o soco, ele é o causador da própria lesão. Vamos dizer assim, é como na rua, você ali tá a via, tu pegou teu carro e cruzou na frente, o outro veio e bateu em ti, né? Você que cruzou a frente dele, né? Você que causou o acidente e não ele que estava com a preferencial. Então, daí nesse caso pode acabar, além de tu levar o golpe, tu ainda perder porque daí você não conseguiu mais continuar a luta, né? E o outro então ganha a luta. É uma responsabilidade dos juízes também, porque eles têm que Sim. estar muito concentrados e assim, ali às vezes nessa avaliação, se ele tem alguma dúvida, ele chama todos, né? E eles conversam e entram no acordo. Não, é Kiken, é Hansoku,
né, É desclassificado. porque também assim, eles ficam todos na mesma posição, olhando, ou tem... Eles ficam em volta do tatame, em volta. Então, volta. isso tudo, dependendo do ângulo, ainda dá uma... Muda, o julgamento é Sim. diferente, porque do meu ângulo, né, por exemplo, aqui, quem olhar de lá, parece Sim. que o golpe entrou. Quem está vindo de cá está vendo que falta 10 centímetros. Então, nisso, às vezes, o árbitro, quando ele é novo, ele erra no julgamento, como aconteceu na final de... Qual competição tua agora? Foi Joguinhos? Joguinhos. Joguinhos, né? Ela defendeu, né? A menina chutou no braço e um árbitro interpretou do ângulo dele que foi Ippon. E a outra deu suporte, quer dizer, reforçou o erro do cara que já tinha errado. Foi o que tirou a medalha de ouro dela. Depois o técnico de Blumenau entrou com protesto, né? E os outros juízes no vídeo viram que realmente ela defendeu, o chute pegou no braço, mas aí eles alegaram que é julgamento e não procedimento, então acabou conseguindo prejudicar ela. Ao invés dela ser bicampeão, acabou tirando o título dela. Então, claro que erros também acontecem, né? Não deveria, mas lá fora, na Europa, no Campeonato Mundial, a gente viu cada vez menos, né? É como em qualquer área, né? Quanto mais a pessoa se qualifica, melhor para todos, né? Legal. Muito bem, gente, vamos indo assim já para um final aqui. Eu queria perguntar assim, quem nos acompanhou agora até aqui, como faz para participar do projeto? Como faz para ajudar o projeto? Sim. Quais são os caminhos aí? Sim. Quem quiser participar do projeto, né, se o filho estuda nas escolas, né, que a gente atende, né, o Visconde de Taunay, o Emílio Baumgarten, Loricita Bowman, Anita Garibaldi, no próprio instituto, né, então basta entrar em contato comigo, né, também, principalmente, né, daí a gente, se ele é da escola, né, porque as escolas, elas não estão mais abrindo, como há alguns anos atrás acontecia assim, era aberto, né, a escola deixava pessoas de fora que não estudavam ali a entrar, mas depois do que aconteceu, né, na creche aqui em Blumenau, que eu prefiro nem mencionar, né, porque isso foi um baque muito grande para todos nós, né, a gente sente muito isso até hoje. Então, graças a Deus, agora reforçaram bastante a segurança, então os diretores também têm medo que pessoas estranhas entram nas suas escolas, né? Então, o cuidado agora é redobrado. Então, pode entrar em contato comigo, né, pelo telefone 92 49 43 86, e daí a gente conversa e verifica, né, qual a necessidade, né? Quem quiser participar na academia, daí segunda, quarta e sexta nós temos os horários que são para os adultos ou para os atletas, né? Que daí é das 19 às 20 ou das 20 às 21, segunda, quarta e sexta, ou crianças menores de 12 anos, então terças e quintas das 18h30 às 19h30 e das 19h30 às 20h30. Então, o dojo é bem grande, né? São vários professores atendendo todos ao mesmo tempo, então por isso não precisa de tantas turmas, sabe? Então a gente tem bastante espaço, né? Tem bastante professores, então funciona tudo muito bem, graças a Deus. Legal. E quem quer ajudar o projeto, como é que Sim, pode ajudar? Eu faço essa pergunta porque tem muitas organizações que recebem material, recebem algumas, né, que fazem brechó, recebem lá roupa, calçado e coisa, mas não é, acredito que não seja o caso, né, de vocês, mas de que forma? Caso alguém queira contribuir aí, faz Pix, como é que... Caso queiram contribuir, né, o Pix é 17 749 234 1000 contra 39. Esse é o nosso Pix, né? Então a gente verifica qual que é a maior necessidade no momento. Precisamos de comprar passagens para ele ir para o treino da seleção, né? Precisamos de passagem para ele ir para o Campeonato Brasileiro. A Maria, passagens para o Campeonato Brasileiro, hotel. Ou, não, precisamos de camisas para o projeto, precisamos de kimonos, exames de faixa,
Então sempre a gente avalia ali com a nossa diretoria o que é mais urgente, né? O que é mais necessário naquele momento, né? Porque querendo ou não, eles ainda são atletas jovens, né? Então é importante, a gente ainda está dando suporte para eles, e eles também não, como a gente já mencionou aqui antes, né? Eles não são só atletas, eles também ajudam o projeto. Então, querendo ou não, a gente sempre fez para que tudo estivesse interligado, né? Para que dentro da nossa equipe não tivesse também quando vão treinar no instituto, não tivesse essa distinção entre ricos e pobres, né? Porque a partir do momento que veste o kimono, tá no tatame, tá todo mundo treinando junto, né? É pelos valores do karatê, né? Para a mesma finalidade, para o mesmo objetivo, né? Independente se é rico ou pobre, eu vou tratar eles todos iguais, né? Legal. Para fechar, eu vou pedir para cada um deixar assim uma mensagem final para quem nos acompanhou até aqui. Sim. Pode ser? Podemos começar com o Cauã, depois Maria e fechamos com o Charles. Sim, claro. Queria deixar uma mensagem para... Normalmente eu costumo falar isso sobre sonhos e, claro, trabalhar para que seus sonhos se realizem, mas para não sonharem baixo, não se contentarem com tão pouco, sabe? Por exemplo, vou usar o exemplo de karatê. Fiquei campeão estadual. Eu vou comemorar porque eu fiquei campeão estadual, mas eu quero ficar campeão brasileiro, eu quero ficar campeão sul-americano, eu quero ficar campeão pan-americano. Meu maior sonho da minha vida é ficar campeão mundial. Então, eu não preciso sonhar baixo porque eu vim de um projeto, só ir para um estadual. Independente da área, não sonhe baixo. E trabalhe muito para isso. Tem que acreditar, sabe? É possível fazer... Quando você acredita e anda lado a lado com Jesus, as coisas funcionam. Se você acredita e tem fé, basta crer. Realmente basta crer que peça e lhe será dado. Essa é a minha mensagem que eu queria deixar. Acredite. Acredite que é possível, sim. Bacana. A minha mensagem também é de acreditar em si. Que eu era uma pessoa que antes do karatê eu não acreditava muito em mim. No vôlei, assim, quando eu fazia vôlei eu não acreditava. Depois que eu comecei a fazer karatê, com o tempo eu fui acreditando mais em mim. Então acreditar que tudo é possível. A partir do momento que você crê e tem fé em Deus. Legal. Sensei? Sim. Bom, para quem está nos assistindo, né, eu gostaria de reforçar, né, a partir do momento que você coloca o seu filho no projeto, ou coloca o seu filho no dojo, podem ter certeza que a gente vai atender eles com muito amor, carinho e muito respeito, para que a gente possa ser um reforço do pai, da mãe, dos professores, né, na formação da personalidade e do caráter desses jovens, que essa é a nossa principal missão. Legal. Instituto Itoupava Central de Karatê. Charles Galk, muito obrigado. Cauã Ribeiro, muito obrigado. Eu agradeço. Maria Rita, muito obrigado. É sempre especial a gente ouvir essas histórias, né, que sempre são inspiradoras. Sim. Né, e que também esse episódio ele possa inspirar mais e mais pessoas, seja lá buscando ao Instituto Itoupava Central ou outra forma também, né? A gente sempre deixa aberto que a gente tem várias possibilidades, né? Sim. É claro que aqui a gente quer reforçar que procurem a vocês, né? Porque dá para fazer diferente. Sim, dá para fazer a diferença. Dá para fazer diferença. É só a gente, né, muitas vezes a gente precisa de apoio, precisa de patrocinadores, mas não dá para fazer tudo sozinho, porque até um certo ponto os pais têm condições de bancar, quando é num estadual, às vezes num nacional, mas quando se trata de competições sul-americana, pan-americana, mundial, onde envolve tudo em dólar ou em euros, né? Então a gente não consegue sozinhos, né? A gente sempre tem que procurar parcerias, né? Então eu espero que cada vez mais nosso país, né,
passe a ser também um país do esporte, porque o esporte educa, né? O esporte educa, e o que falta, e muitas vezes, por que o nosso país não é respeitado pelos países de primeiro mundo? Porque eles veem que aqui a educação não é algo sério para se investir. Então Não é prioridade. não é uma prioridade, né? E lá fora eles conseguem, né, uma lei municipal ou estadual que podia ser criada aí, né, para que as empresas pudessem abater, né, e destinar direto para os atletas aqui da nossa cidade, né? Isso seria uma lei municipal, estadual, né, que esse incentivo, poxa, ao invés de mandar para Brasília, que pudesse ser destinado, né, claro, tudo dentro da lei, né, destinado direto aqui para patrocinar atletas, ou patrocinar institutos, ou patrocinar equipes aqui na nossa própria cidade, já que a gente é visto, né, como uma cidade do esporte, mas nossos atletas aqui em Blumenau, quando vão viajar para fora, enfrentam ainda assim muita dificuldade, né? Não é só a gente, né? É geral mesmo, né? A gente sabe que é geral para todo mundo, a gente conhece aí as outras modalidades, a gente muitas vezes outras modalidades estão fazendo eventos para conseguir levantar verba, a gente também vai lá e participa, como outras modalidades vêm e participam dos nossos eventos, né? Ser ajudado, né? A sociedade tem que se ajudar como um todo, né? Muitos Rotaries, muitas vezes Rotary Hermann Blumenau, Rotary Blumenau Sul, Rotary Blumenau, né? Os rotarianos são muito fortes aqui na nossa cidade, né? E uma mensagem que eles sempre passam para mim e que eu passo para os alunos, né? Que a corrente do bem, ela não pode parar, né? Não pode parar. Então, por exemplo, né? Muitas vezes as pessoas, se você perguntar para alguém, poxa, é mais gostoso você receber um presente ou você dá um presente? O que é mais gostoso? O que é mais satisfatório? Para mim, eu acho mais gostoso eu poder dar um presente, poder proporcionar essa alegria para essa criança, realizar um sonho de alguém, né? E é isso que esses patrocinadores vão estar fazendo, ajudando a realizar o sonho dessas crianças aí, eu chamo de crianças ainda, para mim eles vão ser sempre minhas crianças, né? Para eles realizar esse sonho deles, se eles já são campeões sul-americanos, pan-americanos, né, a gente precisa de apoio para ir mais vezes para a Europa, para eles conseguirem também realizar o sonho máximo deles, que é ser campeões mundiais, né? Então a gente, daqui para frente, vamos ter que procurar, arregaçar as mangas, procurar, porque eu tenho certeza que muitas vezes o empresário, ele quer patrocinar, mas ele não sabe a quem recorrer ou a quem procurar, né? Então, se puderem, né, nos ajudar, né, porque a gente precisa que eles passem a competir mais e mais vezes lá fora. E isso tem um custo, a gente viu agora no Campeonato Mundial na Itália, né, como isso é difícil para os nossos atletas aqui, sabe? Então a gente precisa de patrocinadores grandes, patrocinadores fortes, porque o Brasil já fez história com Senna no automobilismo, né? Depois, né, com Piquet, né, depois que eles se foram, né, praticamente não se vê mais tanto, né? Como fizemos história com Guga, né, como fizemos história com Oscar, né? Então as modalidades vão ter em um certo momento, né, aquela ascensão, né? E olha só quantos que eles inspiraram por tanto tempo, né? Então vale a pena investir pesado, vale a pena investir dinheiro alto em atletas, porque o que eles estiverem usando no kimono deles, né, vai ser visto por milhares e milhares de pessoas. Maria, aquele teu golpe lá que tu colocou essa semana, né, aquele guiaco que tu fez lá nos joguinhos, quantas visualizações teve? 5.000 e pouco. Mais de 5.000 visualizações, né? Então, claro, perto do futebol, né, que é o nosso principal esporte aí no país, pode parecer pouco, né? Mas ainda assim é muita gente, né, que a gente acaba inspirando, né, que os atletas acabam inspirando, né? E amanhã ou depois eles vão acabar sendo funcionários da sua empresa. Quer dizer, acaba aquela corrente do bem que não para, quer dizer, tudo que vai e volta, como alguns dos mais antigos também dizem, né? Então vale a pena sim, vale a pena sim. Se não valesse a pena, os países de primeiro mundo não investiriam tanto, né? Os países de primeiro mundo, né? Os Estados Unidos,
né? A Europa, eles investem tanto no esporte porque dá retorno, né? Com certeza. Obrigado mais uma vez. Eu Tá. que agradeço. Em breve aí a gente está com o episódio no ar. Exato. Muito obrigado, Loriberto. E para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar esse episódio para que ele alcance também mais e mais pessoas, e a gente se vê no próximo. Tchau.